Eu tenho mergulhado agora no objetivismo, que é uma corrente filosófica que a Ayn Rand, A-Y-N-R-A-N-D, Ayn Rand, esse é um pseudônimo que ela criou. Ela construiu um objetivismo. A Ayn Rand fez o seguinte trabalho, na minha opinião. Ela sai da União Soviética, do comunismo, e vai para o capitalismo na esperança de encontrar lá uma coisa completamente oposta daquilo que existia na União Soviética. E ela leva um susto, e ela estranha, porque ela percebe que vários valores de coisas que estavam já sendo praticadas de maneira explícita na União Soviética não estavam em voga. Quer dizer, não existia um contraponto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existiam valores que não estavam sendo preservados nos Estados Unidos. E aí ela percebe uma crise. E eu acho que essa é a primeira grande sacada. E eu acho que depois eu vou falar do Brasil. É a primeira grande sacada da Ayn Rand, quando ela percebe que a crise é uma crise filosófica. Existiam filosofias, origens filosóficas, deram origem ao que a gente está chamando de sociedade moderna, ou sociedade aberta, ou sociedade mais aberta e mais livre, se comparada com o passado. E ela vai perceber que aqueles valores que deram origem àquela sociedade, e aí você vem dos gregos para os liberais clássicos, e ela se coloca no papel de criar essa terceira etapa, e eu acho que a gente está vivendo essa terceira etapa agora, e a Ayn Rand faz parte dessa terceira etapa, que seria, os liberais contemporâneos, a gente pode chamar assim, ou os liberais pós-digitais. Se a gente for querer trabalhar, a gente pode até colocar da seguinte maneira: nós tivemos na Grécia os liberais manuscritos, depois nós tivemos, depois da Idade Média, os liberais impressos, e hoje nós vamos ter os liberais digitais. Se a gente dividir assim, vai ser uma boa divisão para falar das coisas que a gente está assistindo aí. Então ela percebe uma crise, uma decadência dos valores, um esquecimento desses valores, e ela percebe essa crise filosófica. E então ela resolve ter pegar o touro à unha. E ela então, o que ela faz? Ela vai revisitar todos esses autores, pensar desses autores todos, fazer uma espécie de síntese, das ideias que estruturam sociedades abertas, e vai chamar isso de objetivismo. Então, ela como se fosse, entre aspas, muito entre aspas, é como se ela tivesse apresentando as bases filosóficas para que você possa estruturar
uma sociedade moderna, como se fosse assim, filosofia ao sistema operacional, e você diz, ó, o sistema operacional, se você quiser criar uma sociedade aberta, é esse aqui. Não estou falando dos aplicativos, porque a gente está nos debates dos aplicativos, estado máximo, estado mínimo, se vai ter cota, se não vai ter cota, como é que tem que ser o Bolsa Família, se vai ter Bolsa Família, se não vai ter Bolsa Família, tudo isso é aplicativo. O que ela colocou é o seguinte, olha, existe um sistema operacional por trás de todos esses debates. E aí o que ela vai fazer? Ela vai apresentar um ponto, porque esse é o papel da filosofia, não existe nenhum filósofo, nenhuma filosofia que faz um ponto sem contraponto. Todo filósofo, quando vai apresentar uma determinada linha de raciocínio, ela vai apresentar uma linha de raciocínio que vai fazer um contraponto a outra linha de raciocínio. E o problema da filosofia, que eu já disse aqui, é uma espécie de rodoviária aonde saem os ônibus de pensamento. Então, se você define um determinado ponto de partida numa determinada plataforma, todos aqueles ônibus vão sair de uma determinada maneira para determinada estrada, de um determinado jeito. Então isso... Bom dia, tudo bem? Bom dia. Isso tudo vai ter consequências. Então, o que a gente está falando? Então a gente está falando que ela vai dar uma organizada nesse debate. Ela vai dar uma estruturada nisso tudo e vai pegar de maneira muito específica 5 áreas e vai tentar mostrar como que essas 5 áreas elas se encadeiam, elas se relacionam, e quando você vai discutir na sociedade, uma sociedade aberta, essas 5 áreas elas têm que estar sendo conscientemente trabalhadas. Elas não podem ficar adormecidas, porque o que acontece? E a gente vai falar dessa crise agora. As pessoas, naturalmente, colocam no piloto automático tudo que está na sociedade, e quando você coloca no piloto automático, você naturaliza e você torna invisível aquilo que existe, como se aquilo fosse criado pela própria natureza. É tão natural que você não imagina que aquilo teria outra forma de existir que não fosse aquela. Isso acontece com as tecnologias, isso acontece com a vida em sociedade, isso acontece, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. A gente acha que tudo isso sempre foi assim. Não foi uma obra criada pelo ser humano em determinadas conjunturas, em determinadas situações. Então, o que nós temos aí? Ela vai tentar trazer consciência num ambiente que está intoxicado por um piloto automático que acha que a sociedade que a gente vive é uma sociedade natural e que ela funciona e que você não precisa estar lembrando os valores dessa sociedade e tal. Então, a proposta da Ayn Rand, ela não se coloca assim, mas eu colocaria ela como uma liberal digital. Ela é uma liberal digital no seguinte aspecto. Nós estamos vivendo agora o terceiro ciclo. Bom dia. Estamos vivendo o terceiro ciclo liberal. Porque toda vez que você introduz na sociedade mídias descentralizadoras, é preciso fazer uma atualização do ambiente que você vivia antes para o ambiente que vai vir depois. É preciso fazer uma adaptação filosófica antes de qualquer coisa.
E depois que você vai fazer essa adaptação filosófica, você vai fazer uma adaptação subsequente em todas as áreas da filosofia e subsequente em todas as teorias, em todas as metodologias para construir uma nova sociedade. Porque a filosofia, ela é um sistema operacional e a tecnologia é a placa-mãe. E a placa-mãe da sociedade, ela se altera com o tempo. Então, o que acontece hoje? A gente tem uma placa-mãe oral escrita e a gente já está rodando um sistema operacional digital. E está incompatível as duas coisas. Então vai precisar fazer o ajuste. E esse é o papel dos liberais no tempo, se eu considerar os gregos, os liberais orais, se eu considerar os liberais clássicos como os liberais impressos, né? Os gregos manuscritos, os liberais clássicos impressos e os liberais atuais são os liberais digitais, a gente precisa agora fazer uma adaptação a esse contexto. Então a Ayn Rand, eu acho que ela tem um trabalho fundamental, que ela dá uma organizada e uma sistematizada. Obviamente que ela não fala de mídia e também não fala da demografia, mas ela dá uma organizada e facilita muito o trabalho. Agora, ou seja, ela fez todo um trabalho de reestruturação e disse, olha, se a gente quiser manter uma sociedade aberta, a gente tem que ter esses valores aqui, essas questões aqui são fundamentais. Maravilha. Agora a gente precisa trazer, em cima do objetivismo, colocar o que eu chamo de 3.0, né? Quer dizer, a escrita manuscrita, a escrita oral e agora o digital. Nós vamos ter o terceiro ciclo dos pensadores liberais. Aí você vai falar, mas por que os pensadores liberais estruturam as sociedades que vêm para frente? Porque eles trabalham sempre com uma continuidade e não com a disrupção. Os liberais tiveram tanta influência na sociedade, tanto os gregos quanto os clássicos, quanto os que vão vir agora, os digitais, pelo seguinte fato, porque eles não são utópicos. Eles não acreditam numa sociedade de laboratório. Eles, na verdade, se você pegar todos o Lutero, o Descartes, o Bacon, o Spinoza, e você vai pegando todos os outros que vão estruturando, e todos os pensadores, Adam Smith, né? Todos esses pensadores que vão estruturando, eles vão percebendo o novo contexto e vão introduzindo nesse novo contexto a possibilidade de você fazer a adaptação da placa-mãe, de uma placa-mãe X para uma placa-mãe Y. Não há consciência na época, agora já existe, na minha opinião, existe, de que esse trabalho é feito a partir dessa troca de placa-mãe, né? Quando você muda a mídia, você precisa dessa adaptação. Então a Ayn Rand ajuda muito nisso, porque ela dá uma estruturada. O objetivismo é uma espécie de sistema operacional de uma sociedade aberta. E se você for ver todo o movimento que está surgindo digital, né, da uberização, do Bitcoin, de todas essas novas empresas que estão surgindo, elas estão extremamente nessa linha de raciocínio. Do individualismo, do fortalecimento das pontas, da autonomia de cada um, da troca entre as pessoas de maneira livre, né? Consciente, voluntária, o aumento da racionalização da sociedade em função do aumento das informações. Então, aquilo tudo está ali sendo alterado por uma questão de mídia, mas ela precisa dessa estrutura filosófica em que você vai embasar as questões. Então essa é a primeira parte do que eu estava querendo falar.
Na segunda parte a gente vai falar da crise. A crise que a gente está vivendo. A crise que a gente está vivendo no Brasil é uma crise da mesma maneira que a doença chega nos Estados Unidos e percebe que os valores estão com problema, a gente aqui também vai perceber isso. Os valores estão com problema. Os valores estão com problema por quê? Porque você tem uma tradição, né, na divisão da rodoviária. Sócrates, Aristóteles, Platão, coletivistas individualistas, né? Você tem o fortalecimento do coletivismo. E aí é uma coisa engraçada, né? Porque as pessoas, quando vão falar da crise que a gente está passando, a crise inclusive nos Estados Unidos, a crise do sistema da sociedade aberta, é a crise do mérito. Ela não é a crise do demérito, ela é a crise do mérito. Porque a passagem de 1 para 7 bilhões acontece a partir de 1800, quando os valores filosóficos dos liberais clássicos se tornam metodologia em 1800. É isso que acontece. E aí se implantam os novos modelos republicanos de livre iniciativa, de mercado, propriedade privada. E depois de 350 anos se implantam esses modelos em determinados países e isso permite um novo ciclo humano de prosperidade e a gente sai de 1 para 7 bilhões. Então é a crise do mérito. Não é a crise do demérito, ou seja, a gente tem uma crise hoje demográfica. E essa crise demográfica ela foi provocada por quê? Ela foi provocada pela possibilidade que a gente teve de poder conviver 7 bilhões de pessoas, né, que vivem mais tempo possível a partir de um sistema produtivo que permitiu que isso acontecesse. Então é a crise do mérito. E a partir daí o que a gente vai ter que fazer é entender o seguinte, que essa crise do mérito, ela fortalece, por falta de visão, por falta de clareza, ela fortalece uma espécie assim de revival, um retrô. Se a gente for analisar, a gente está vivendo esse retrô, que é mais ou menos o conflito que existia entre o Lutero, que queria traduzir a Bíblia, e a Igreja Católica, que não queria deixar. Entre o pessoal que queria eleger o rei sistematicamente e o pessoal que não queria que o rei fosse imposto, né? Em que as pessoas queriam criar suas empresas e as pessoas não queriam deixar. Então esse conflito é um conflito de final desse ciclo, né? Então você tem um revival do coletivismo, você tem um revival das utopias, você tem um revival de todas as ideias antissistêmicas que não apresentam alternativa, que trazem valores para a sociedade que são valores subjetivistas, valores utópicos, que nunca conseguiram se manter. Mas agora ganham uma escala, porque você entra um exército novo de pessoas que estão aí, que você no Brasil, por exemplo, você sai de 30 para 210 milhões de pessoas, você tem um conjunto enorme de pessoas que acham que tudo isso que a gente vive, o fato de ele acordar de manhã, tomar um cafezinho no botequim, pegar um ônibus, poder fazer qualquer tipo de compra, ir ao supermercado, ir ao mercadinho, qualquer coisa, o pessoal acha que isso é uma coisa que vai acontecer em qualquer sistema, em que se você implantar um modelo tipo Venezuela, que isso vai continuar acontecendo e que daí vai ser para melhor. As pessoas não percebem que isso tudo são valores filosóficos baseados no individualismo, que se estruturaram por causa do individualismo e não por causa do coletivismo. E quando você radicaliza esse coletivismo, que é o caso agora da América Latina, que é uma radicalização do coletivismo socialista / comunista, ou, se você quiser, para ser mais preciso, do coletivismo marxista,
você tem então esse tipo de crise, porque você vai aumentando o Estado, as pessoas que estão no Estado vão apoiar de maneira geral, vão apoiar esse tipo de pensamento, porque estão sendo individualistas, né? É um individualismo torto, mas é um individualismo, é um corporativismo, que o corporativismo é um individualismo disfarçado, que é um individualismo em que eu forço os outros para me beneficiar. Mas a gente não vai chamar de individualismo, né? Pode chamar de individualismo tóxico, se quiser, se achar um nome melhor. Então você começa a ter um aumento radical desse tipo de individualismo tóxico, porque é o individualismo. Em nome do coletivismo, você vai defendendo o leite das criancinhas, e você vai sufocando você vai sufocando as organizações produtivas, você vai sufocando o empreendedorismo, e você vai então entrando num processo de crise. E é um processo de crise econômica. Mas a situação que a Ayn Rand percebe nos Estados Unidos é a mesma que a gente percebe no Brasil. E é por isso que eu acho que o objetivismo vai crescer muito. E o objetivismo, obviamente que ele tem determinadas radicalizações na maneira que ele coloca determinadas coisas, porque eles são, antes de qualquer coisa, valores que você tem que preservar e que você tem que defender de maneira geral. São valores. Refresh em cima desses valores. A gente está vivendo agora uma crise do coletivismo marxista, e a gente está no lugar, quem é que fez o primeiro contraponto? É o coletivismo católico / evangélico, né? Que está aí com força, e alguns grupos libertários, mas poucos objetivistas, poucas pessoas estão discutindo essa crise do ponto de vista filosófico. E há uma crise filosófica. E aí, quando você vai para uma espécie assim de spa, você não vai viver a sua vida como você vive naquele spa. Você vai lá para ter uma imersão naqueles valores, para depois você voltar e tentar resgatar a sua vida com alguns valores que você recebeu no spa. E é isso que a gente precisa ter na sociedade. Spas objetivistas que coloquem esses valores como um guia, um norte, uma linha de raciocínio que vai levar a gente para uma determinada pontos de reflexão, para a gente sair da história do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O brasileiro é isso. A gente vive no final de um ciclo desse de controle de mídia, é isso, deixa a mídia centralizada com as filosofias inconscientes me levar. Então, o objetivismo, as pessoas podem dizer, mas o objetivismo é uma sociedade utópica, né? Aquilo que se propõe no objetivismo é utópico. Não, mas ele é propositivo de valores. Então você vai defender valores e, obviamente, no processo. E aí você vai fazer um objetivismo progressivo, no sentido de que, obviamente, entre um coletivismo marxista e um coletivismo católico atual, é melhor um coletivismo católico, porque o coletivismo católico ele pode ser autoritário, mas ele não é totalitário. Então tem graduações do coletivismo, isso tem que ser visto. Agora, você tem que se colocar o tempo todo dizendo que aquilo não é a solução. Você não vai dizer, eu estou nisso. Não, você vai dizer que os valores são esses, a gente está difundindo tais valores, vão crescer os valores filosóficos, o debate é filosófico. E aí então você tem, e a Ayn Rand facilita nisso, que ela apresenta uma espécie assim de currículo básico para o debate de uma sociedade moderna. Olha, você tem que passar aqui pela discussão metafísica, quem somos, para onde vamos. Você tem que passar aqui como a gente conhece as coisas, como é que a gente deve viver individualmente em sociedade, como é que a gente vai
fazer tudo isso. E é isso aí. Prevejo então um forte crescimento desse debate objetivista no Brasil, que é um debate, digamos assim, mais estruturante e mais realmente de valores básicos do sistema operacional, para estruturar, inclusive, para preencher os lugares dessa nova placa-mãe digital, sendo que o objetivismo 3.0 não é a cópia, não é aquilo. A Ayn Rand, ela fez o objetivismo 3.0, o objetivismo da Ayn Rand é um objetivismo de retrovisor. Então ela faz uma análise toda, colocando naquela situação, naquele contexto, os debates filosóficos. Só que faltou ali, nessa questão de quem somos, a questão da tecnoespécie. Somos uma tecnoespécie. Essa tecnoespécie muda de placa-mãe de tempos em tempos, que são as mídias, e quando mudam as mídias, a gente precisa fazer um refresh nesse processo todo. E a gente precisa então atualizar o objetivismo, né, os valores das sociedades abertas para o novo contexto, que é mais ou menos as coisas que estão acontecendo, mas estruturando de nova maneira e entendendo as coisas e recolocando as possibilidades. Eu acho que a gente nós estamos no início do renascimento das ideias liberais, das ideias objetivistas, em função do potencial das novas mídias, mas a gente precisa desesperadamente de autores que assumam o papel que os gregos tiveram, que os liberais clássicos tiveram, que é fazer a adaptação da nova placa-mãe com o sistema operacional que a gente vai ter que recriar, mas sempre baseado nesses valores. E eu acho que a Ayn Rand é uma pessoa que ajuda muito para fazer isso. Bom,